sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e eu tenho uma trajetória de trabalho, de experiência profissional e também de pesquisa sobre a economia solidária. Eu quero saudar a Raquel e suas companheiras, companheiros que estão estudando exatamente essa relação entre economia solidária e saúde mental. No Brasil, hoje nós temos centenas de iniciativas, sobretudo nos centros de atenção psicossocial, que valorizam o trabalho e o trabalho na perspectiva da economia solidária como um componente fundamental da reintegração das pessoas, da reabilitação das pessoas sofredoras mentais na sociedade. Isso, o último dado que eu tive acesso, tem mais de 1000 grupos, empreendimentos formados exatamente por essas pessoas sofredoras mentais. Outras pessoas que estão em situação de desvantagem na sociedade, é o que a gente chama das cooperativas sociais, pessoas apenadas, mulheres vítimas de violência, adolescentes, e enfim. Mas por que isso é importante? A exploração do trabalho é que causa grande parte do processo de desumanização, portanto, de rompimento com essas características, com esses valores. E a economia solidária, ela faz o quê? Ela resgata o valor do trabalho. Ela valoriza o trabalho mais do que o capital. Ela valoriza mais o trabalho no seu objetivo de satisfazer necessidades, de realizar as pessoas com suas capacidades, com suas habilidades, do que simplesmente produzir riqueza, produzir bens, mercadorias que tenham valor de troca. Então, ao revalorizar o trabalho, você tem também um processo de resgate humano. E as pessoas que se realizam pelo trabalho, pelo que elas sabem fazer, pelo que elas descobrem como capacidade exatamente de realização individual, isso vai ajudar essas pessoas a se reencontrarem na vida. Não é só reinserção na sociedade para que possa consumir e ter uma inclusão na sociedade. É a própria realização humana. Segundo a economia solidária, ela significa a reciprocidade. Relações de reciprocidade, relações de dar, né, de retribuir, de receber. São relações que não se baseiam apenas na utilidade do que tem valor de troca, né? Valores de solidariedade implicam em ter solidariedade com o outro, a ajuda mútua, implica em ter solidariedade com a natureza, implica em ter solidariedade inclusive com aqueles que não estão participando do processo, aqueles que estão mais distantes. E finalmente a economia solidária, ela significa a autogestão. A autogestão é o governo dos trabalhadores. O trabalhador, para ele poder realizar, para ele poder gerar riqueza, para ele poder produzir e satisfazer suas necessidades, ele não precisa de patrão. Não precisa ter uma hierarquia que defina o que ele vai fazer, como deve fazer e o que vai ser feito com o resultado do seu trabalho. A autogestão foi criada pela classe operária no século XIX como uma resistência à forma de dominação do capital, de dominação capitalista, e desde então nós temos ao longo de toda a história milhares de experiências autogestionárias. No Brasil tem tantas. Então, quando a saúde mental muda o seu foco, ela encontra o trabalho, a valorização do trabalho. Essas pessoas precisam se reencontrar enquanto seres humanos, e o trabalho contribui para isso. Essas pessoas, elas não se encaixam ou não conseguem ser felizes, não alcançam bem viver numa sociedade que os valores não sejam de solidariedade, porque essa sociedade vai excluir essas pessoas. E finalmente essas pessoas, elas precisam ter autonomia. Então, é por isso então que tem sido valorizada a economia solidária. E a isso nós chamamos de cooperativismo social, e aqui no Brasil nós temos alguns avanços, temos belos exemplos em vários lugares do Brasil. Vocês podem buscar na internet e botar lá cooperativismo social, economia solidária e saúde mental, vocês vão encontrar muita coisa. Então, muito obrigado pela oportunidade.